Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com o Matheus Souza. Ele está aprovado em primeiro lugar no concurso PGM Passo Fundo para o cargo de procurador. Matheus, eu quero agradecer a sua disponibilidade, dar essa entrevista, falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação no topo da lista. E antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando de onde você é, se não se importar a sua idade. Acho que a sua formação a gente já consegue imaginar, mas desde quando você é formado em Direito? É um prazer estar aqui falando contigo, falando com estratégia, com o pessoal, com os alunos aí. Meu nome é Matheus Beschorner de Souza, eu sou gaúcho, nascido em Passo Fundo, tenho 26 anos e me formei no final de 2021. Então, desde então, comecei a estudar e tô aí, graças a Deus, aprovado. Uhum. E a escolha, já foi pensando em concurso público ou inicialmente pensava na iniciativa privada, pensava de fato em advogar? Então, minha família sempre foi composta de servidores públicos, né? Eu tenho um pai que é juiz estadual, tio que é desembargador, outro tio que é juiz também. Então, eu sempre vi na minha família, digamos assim, os benefícios do concurso público, né? Faça chuva ou faça sol, tenha crise econômica ou não, o salário do servidor público, que é um ótimo salário, está sempre caindo na conta, com férias, com estabilidade. Então, desde a faculdade, ou seja, desde que eu nasci, eu fui presenciando essas benesses, esses benefícios, né? Então, isso foi moldando digamos assim, as minhas ambições, e eu, desde a faculdade, já pensava em concurso público, sim. Uhum. Mas se tornar concurseiro de fato, você considera que foi quando? Olha, para ser bem sincero, foi a partir do sexto, sétimo semestre da faculdade, porque até lá a gente é meio imaturo, né, e tal, mas foi passando o tempo e eu fui consolidando essa ideia de que eu queria fazer concurso público mesmo. E aí eu comecei a acompanhar um pessoal da internet, né, e fui vendo que quanto mais cedo a gente começar, melhor. Então já fica aí a primeira dica para o pessoal aí que está assistindo, que porventura esteja na faculdade, né, cursando graduação. Há vários concursos de ensino médio e há vários concursos que não exigem atividade jurídica, se a gente vai falando com o pessoal do direito, né? Então vale a pena ficar de olho desde a faculdade, já no concurso público, se for o caso, já dá uma olhadinha lá na estratégia, quais são os cursos disponíveis para esse público e fiquem de olho, porque quanto antes a gente começa, antes a gente é aprovado. Uhum. E tem cursos regulares também no Estratégia, se você ainda está meio na dúvida que área seguir, né, tem possibilidade lá de estudar aquelas matérias comuns, aí os concursos de carreira jurídica, e depois ir alinhando de acordo com o edital, de acordo com a área que for seguir. E desde então, fez vários concursos, já tinha passado por experiência de aprovação antes, qual foi a sensação de ver o seu nome no topo da lista? Então, eu comecei a estudar, como eu disse, no sexto, no sétimo semestre, e foi um estudo, digamos assim, ineficaz, um estudo próprio de uma pessoa que não tem muita experiência, né? Então, eu comecei estudando por livros, eu fui comprando doutrinas, enfim, e aí comecei a lê-las, já que eu sou da área do direito, de capa a capa, como o concurseiro diz. E a gente vai vendo, à medida que o tempo passa, que não é lá a melhor estratégia, né? A gente tem que sempre, enquanto concurseiro, buscar otimizar o nosso tempo, que é normalmente escasso, tentar encontrar formas de estudo que, digamos assim, atinjam de fato aquilo que é cobrado nas provas. Então, com certeza, hoje eu digo que os livros, eles muito importantes na formação de um estudante, eles não são o melhor método para a gente estudar para concurso. Então, eu fui percebendo isso, né? Um pouco antes de formado, eu já comecei a me atentar para a importância de ler a legislação, para a importância de ter um curso direcionado para isso, e aí que eu já fui conhecendo estratégia e otimizando essa metodologia de estudos. Então, assim que eu me formei, eu fiz o concurso de analista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é um concurso que vai abrir agora de novo, né? Então, a galera fica ligada aí que é um baita de um concurso. E aí eu fiz aquele concurso em 2021 ou 2022 foi a prova, e eu fui aprovado em primeiro lugar na minha região para analista jurídico. Então, lá por 2020, porque eu não lembro bem o ano, mas eu tomei posse em janeiro de 2021, janeiro de 2022, perdão, como analista jurídico do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E como eu fiquei em primeiro lugar da minha região, eu já fui lotado em Passo Fundo, que é a minha cidade natal. E desde então, eu não parei de estudar, contratei o Estratégia para defensor público, né? Assinatura do Estratégia, e eu logo mais para frente vou falar sobre ela,
mas e aí eu comecei a estudar para defensor público, a partir da assinatura, fiz o concurso de defensor público, o último que teve do Rio Grande do Sul, fui sendo aprovado até a prova oral. Na prova oral eu acabei, por motivos pessoais, acabei desistindo dela, mas é um excelente concurso, enfim. E aí voltei, eu retomei os estudos também pela estratégia, como eu já tinha assinatura, né? Eu a aproveitei e depois a gente fala mais sobre esse produto que é maravilhoso. E aí eu acabei fazendo esse concurso de procurador de Passo Fundo, também obtendo o primeiro lugar. E por enquanto essa é a minha história, minha trajetória. Sem dúvida nenhuma, né? A área do direito, os concursos de carreira jurídica, são os que mais têm possibilidades. Claro, tirando aí concursos que vai exigir qualquer área de formação, quando se fala em concurso de área específica, você olha ali o edital, sempre a área do direito é o que vai ter mais vagas, mais oportunidades. Como que foi para você a questão da escolha da área? Eu vi que você fez concursos de áreas mais diferentes, aproveitando a questão geográfica de estar em casa ou perto de casa. Mas o que que é para você o seu objetivo final? O que que realmente é o seu foco dentro da carreira jurídica? Ou ainda está descobrindo? Eu vou ser bem sincero, né? Eu ainda estou descobrindo, porque a gente acaba estudando na faculdade, depois vivendo a prática, e vai vendo que as carreiras, elas são diversas, claro, nas suas funções, mas todas elas têm, digamos assim, seus prós e contras, né? Eu, para ser bem sincero, sempre pensei em ser juiz ou promotor, que são concursos um pouco parecidos, embora não idênticos, até pela a questão familiar e tal, sempre influenciou muito. Só que, como eu te disse antes, né, eu decidi fazer concurso já na faculdade. E alguns concursos, especificamente juiz e promotor, alguns concursos de defensor, eles exigem a tal da atividade jurídica. A atividade jurídica, os concurseiros só começam a contá-la depois de colar grau, né? Depois de estarem diplomados. E por isso já sempre foi um horizonte distante para mim. Eu que sou bem novo, né? Então eu acabei adiando os estudos para essas carreiras que eram inicialmente o meu, digamos assim, o sonho. E aí fui estudando para defensor, e estudando para procurador justamente por essa facilidade, gente. Porque assim, vocês estão na faculdade, vocês que são ou recém-formados, vocês têm essas possibilidades de fazer concursos para procurador, concurso para defensor, que são carreiras jurídicas já, são carreiras que vão te dar uma ótima remuneração, vão te dar liberdade, você vai assinar suas peças lá, vai colocar lá seu nome, seu cargo, então tu vai ter essa autonomia e não exigem atividade jurídica. Então essa é uma escolha, digamos assim, de custo-benefício. Hoje eu não sei mais, digamos assim, qual é o meu sonho, porque eu estou me apaixonando pela advocacia pública. A liberdade te dá, só um dos grandes benefícios dessa carreira é a possibilidade de você advogar. Então, digamos assim, você se forma, contrata estratégia, estuda e passa para procurador, bem novo, você vai poder, na maioria das procuradorias, abrir o seu escritório privado e a fazer atividade pública. Então, ela acaba conciliando. Claro que não é perfeito, claro que tem seus defeitos, mas então eu ainda estou me descobrindo, ainda não sei. Inclusive, eu estou aprovado, de novo, utilizando os materiais de estratégia, no Exame Nacional da Magistratura, o 2, né? Tive um baita de um desempenho no ENA 2, fiz 67 acertos de 80. Então, e agora que eu acabei de implementar os 3 anos de atividade jurídica. Então, vamos ver o que o futuro me reserva. Até por curiosidade, né? Por você ter pessoas muito próximas na família que já são concursados, como que fica a pressão, né? A pressão interna, a pressão das pessoas próximas, porque pelos parentes que você comentou, né? Que é desembargador, juiz, são pessoas que passaram em concurso em épocas diferentes. Não estou dizendo que foi mais fácil ou mais difícil, mas quando o jeito de estudar, né? Se às vezes a forma de que você conseguir material era diferente, a questão do estudo propriamente dito era muito diferente. Teve alguma pressão, seja uma pressão interna, ou seja uma pressão até da própria família em relação, ou está estudando demais, achando que está estudando demais, ou pelo contrário, está estudando de menos? Minha família, sim, houve pressão. Vamos começar pela resposta. Houve pressão, sim, mas não foi uma pressão que prejudicou, né? Claro, ela causa um desconforto em quem sente a pressão, mas o meu pai, ele, desde pequeno, ele me ensinou uma lição muito valiosa, que é uma lição de que a gente
persistindo, a gente indo atrás das coisas, as coisas acontecem. É a questão de causa e efeito, de relação de causalidade mesmo. E isso especialmente nos concursos públicos, né? Porque concurso público é mérito. Não existe essa de apadrinhamento, de... Não, quando o examinador vai estar corrigindo a tua prova, ele não vai saber o teu nome, ele não vai saber de quem tu é filho. Então, tu e tu, é puro mérito. E o meu pai me deu essa lição, e inclusive não só dizendo, mas fazendo também, de que tudo está ao nosso alcance, mas basta a gente estudar. E tendo esse exemplo dentro de casa e também com outros parentes, ficava tudo um pouco mais palatável, mais fácil, porque eu sabia que, ainda que fosse árduo, ainda que fosse demorado, o processo de estudos ele me recompensaria. Inclusive, foi no primeiro concurso que eu fiz que eu já obtive aprovação. Então, e não se trata de genialidade, deixa bem claro para o pessoal. Eu estudei muito, antes de fazer o meu primeiro concurso, eu já tinha 1 ano e pouco de estudo ou 2. Então, era um estudo diário, de domingo a domingo, e eu sabia disso. Mas, por outro lado, hoje eu entendo que os estudos estão muito mais profissionalizados. E isso eu entendo com base em conversas com meu pai, com meus tios. Na época deles, era digamos assim, uma forma de acesso mais elitizada. Porque para estudar, geralmente eram cursos presenciais, só quem tinha condições econômicas podia ficar estudando, podia se deslocar para uma cidade, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, era basicamente em Porto Alegre, que tinha a escola da magistratura lá, enfim. Agora, todo mundo tem acesso de casa a um curso, e de muito melhor qualidade, dando o exemplo do Estratégia, né? Então, eu acho que como os estudos estão mais profissionalizados, eu acho que hoje a gente precisa ser um estudante profissional, ainda que não exclusivamente estudante, mas no tempo que a gente estudar, a gente precisa ser profissional. E aí eu já queria introduzir um pouco a questão do Estratégia, porque foi uma mudança de chave na minha vida de concurseiro. Como eu disse no início, eu estudava muito por livros, né? Então, esse meu estudo não abarcava bem aquilo que era cobrado. E aí, mas mesmo assim, esse estudo me deu uma bagagem que me possibilitava, digamos assim, identificar quando o material era bom e quando não era. E aí, foi uma amiga minha de trabalho, a Dalila, para quem eu mando um grande abraço já, que é analista do Ministério Público e também foi aprovada agora para delegada de Santa Catarina e também estudou pela Estratégia. Ela me mostrou esse material de estratégia que ela havia adquirido e era de penal o material. E eu fui ler, como eu já tinha bastante leitura, eu tinha bagagem, né? E eu fiquei impressionado com a qualidade, porque era um material que ele te compilava as diferentes correntes doutrinárias. Então, o fulano dizia uma coisa, o ciclano dizia outra, e era um material que compilava isso de uma maneira concisa, resumida, não só trazia essas fontes doutrinárias, né? Porque, por exemplo, para eu estudar isso de maneira analógica, digamos assim, eu teria que ter lido os 3, 4 livros. Isso o professor te dava mastigado de maneira resumida. Ainda trazia a legislação, que é um ponto imprescindível para os concurseiros, né? Trazia julgados, jurisprudência, que hoje em dia é muito cobrado, e ainda questões. Ou seja, eu encontrei no Estratégia um lugar em que eu podia estudar tudo. Era um estudo abrangente, completo e acessível, né? De casa, eu poderia fazer de casa. Então, foi com certeza uma virada de chave. Uhum. E esse material, como que você utilizou? A gente sempre fala que um bom material é a ponte, né? Vai fazer com que você não tenha que atravessar nadando para a correnteza te levar, ser mais difícil a travessia, mas é necessário de fato, né? Cabe ao aluno fazer essa travessia, o que não é fácil. Quem dera só adquirir a assinatura, o material da estratégia fosse sinônimo de aprovação. Não, eu preciso sentar, estudar, e como você disse, estudar muito para que essa aprovação venha. Mas, claro, um bom material vai ajudar a diminuir esse caminho. Como que você fazia a utilização desse material? Começando como base, foram os PDFs, foram as videoaulas, chegou a utilizar ferramentas complementares também, como passo estratégico, trilha estratégica? A minha fonte principal de estudos foram, sem dúvida, os PDFs. Porque a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, né, é que não... Método é uma coisa pessoal, né? As pessoas, cada uma aprende a seu modo. Então, não dá para pegar uma pessoa aprovada, alguém que você admira, e tentar aplicar cegamente para você o que a pessoa fez. Eu costumo dizer que para a gente passar em concurso, a gente tem que acertar
a questão da prova. Ou seja, tem que atingir o conhecimento cobrado naquela prova. A forma como a gente vai atingir esse conhecimento, bom, isso é pessoal. Então, como eu disse, todas aquelas vantagens do material do PDF me encantaram. Então, como que eu fazia? Eu estudava 2 matérias por dia e abria o PDF da matéria, por exemplo, penal hoje. E eu começava a ler o PDF e grifá-lo. Eu grifava por um leitor lá de PDF, e aí eu ia grifando e ia salvando no meu computador ele já grifado, anotava a página em que eu parei, resolvia as questões dentro do PDF mesmo, enfim, e lia as jurisprudências também. E outra coisa bem interessante do Estratégia é que ele não só te dá um PDF, que é o chamado livro, ele também, em muitos casos, ele tem o resumo do livro do Estratégia, digamos assim, né? Então, havia matérias com as quais eu já tinha mais contato, com as quais eu já tinha mais intimidade. E então, nessas matérias, quando era um assunto que eu dominava, eu ia para os resumos. Aí eu otimizava, de novo, naquela questão da otimização do tempo. Eu usava aqueles resumos e só, digamos assim, refinava, porque uma dica que eu queria deixar para quem está assistindo é que o estudo, a gente tem que buscar fortalecer os nossos pontos fracos, né? Aparar as nossas arestas. Então, o estudante, ele tem que estar sempre ligado no que ele é mais fraco e focar no que ele é mais fraco. Então, por exemplo, se eu domino legítima defesa no direito penal, eu vou me deparar com um material de estratégia sobre legítima defesa, eu vou tentar pegar a modalidade resumida, só para revisar a matéria. Agora, se eu não domino, por exemplo, tributário, que eu acho que ninguém domina, né? Eu vou pegar o material do professor, o material inteiro, né? E vou ler com calma, vou fazer exercícios. Então, essa abrangência. E aí, as videoaulas eu utilizava justamente nas matérias com as quais eu tinha menos afinidade, né? As matérias que eu tinha mais dificuldade. Porque aí o professor, ele desenha para ti na aula. Então, eu usava de acordo com as minhas fraquezas. Uhum. E você tinha um cronograma, sabia exatamente o que você ia estudar cada dia, quando que você encaixava as revisões, eram quantas horas diárias que você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Então, eu tinha o meu cronograma assim, eu sempre fazia o seguinte, eu abria um edital base, né, que era o edital que eu buscaria estudar, e separava as matérias daquele edital. Então, por exemplo, caíam 10 matérias. Eu estudava 2 por dia. Então, nesse caso, sempre caem mais do que 10 matérias, mas estou dando um exemplo para facilitar. Então, eu estudaria 2 por dia durante a semana. Então, eu pegava essas matérias e dividia assim. E aí, eu ia pelo estratégia, porque o estratégia, quando você. Eu tenho a assinatura do estratégia, né? E o estratégia, por exemplo, Defensoria Santa Catarina, que está aberta agora, eu tenho o estratégia, a assinatura. Então, ele vai te dar todos os cursos lá. E vai ter um curso específico do Defensoria de Santa Catarina, que ele vai te separar todas as matérias, com material personalizado para todos os assuntos de cada matéria. E ainda vai te dar no meu, eu tenho curso de segunda fase, curso de prova oral. Então, o estratégia ele facilita a nossa vida nesse aspecto, né? Então, basta a gente dividir os nossos dias de estudo. Até eu acredito que a estratégia tem essa divisão, né? Mas eu sempre optei por fazer a minha. E aí eu estudando dessa forma. Uhum. E era quantas horas mais ou menos por dia que você conseguia estudar? Como eu trabalhava, e eu estava trabalhando em Porto Alegre, daí no Ministério Público daqui do Rio Grande do Sul como analista, eu tinha carga horária de 12 às 19 de trabalho. Eu tentava estudar umas 2 horas de manhã e umas 2, 3 horas de noite. Claro que eu nunca encarei os estudos assim de uma maneira a ter tanta pressão, digamos assim, né? Eu encarava como uma profissão, como uma prioridade, mas eu também não ficava cronometrando o tempo, mas assim, dava para dizer que seriam umas 4 horas diárias, de média. Véspera de prova mais, né? Quando a gente, por exemplo, está no mês da prova, aí vale tudo, né? Se puder estudar 8 horas, eu fazia isso, eu particularmente fazia isso. Na véspera estudava também, no dia, enfim. E, Matheus, eu vejo que os concursos de carreira jurídica, poucos deles vai ter sua fase objetiva, alguns um pouquinho mais do que os poucos vai ter objetiva e discursiva, e grande parte deles vai ter objetiva, discursiva, prova oral. São muitas fases, né? Geralmente aí, no mínimo duas, né? Tendo possibilidade sim de só ter objetiva, mas na sua trajetória, quando que você passa a se preocupar com as demais fases, se não a objetiva? Alguns deles a discursiva vai ser no mesmo dia, mas como que você faz para nos seus estudos, para encaixar, quando é o caso, por exemplo, a discursiva, a prova oral, o estudo para essas etapas do certame que são tão importantes
quanto a primeira, né? A prova objetiva vai fazer um grande filtro, que é o maior filtro ali, com o número maior de concorrentes, que vai realmente filtrar aqueles que estão mais preparados. A gente pode dizer que as demais fases, quem está ali está bem preparado, a fase oral, por exemplo, quem chega ali está preparado, pelo menos de conteúdo, mas não é só isso que conta, né? Tem toda a parte ali psicológica, toda a parte de postura, toda a parte de estar lidando ali com o estresse do momento da prova oral. Então, quando que você passa a se preocupar com a fase seguinte? Depois de passar, da que antecede ou durante toda a preparação? Olha, eu não tenho dúvida para responder isso. Eu acho que hoje todo estudante tem que se preparar, se for uma carreira jurídica, desde o início, tem que se preocupar com as fases desde o início. Porque eu acho que a tua colocação foi perfeita. É uma peneira a primeira fase. A primeira fase ela não vai ser decisiva, na maioria dos casos, né? Na verdade, quem são decisivos são a fase discursiva e a fase oral. Então, a gente precisa se preocupar desde o início dos estudos com essas fases que exigem habilidades específicas, como tu bem colocaste também. A fase discursiva, ela é um mundo à parte, porque geralmente quem está lá já está bem preparado, na fase oral mais ainda, né? Mas na fase discursiva não basta a gente saber responder. A gente tem que saber como expor aquele conhecimento que a gente já tem, saber responder de maneira abrangente os assuntos perguntados, escrever bem, né? Então tem que treinar a escrita. E por isso que eu recomendo o curso de assinatura do Estratégia, que foi que eu utilizei, talvez, não sei se já mudou o produto agora, mas eu recomendo ela de olhos fechados porque ela, assim, os próprios PDFs da assinatura do Estratégia, eles já vão te preparando automaticamente para essas fases. Claro que alguns treinamentos específicos precisam ser feitos, mas você estudando o material base do Estratégia, você vai estar tendo acesso à doutrina, à jurisprudência, à legislação e a questões. E essas são as fontes que vão ser cobradas em todas as fases. Então, mas tem que se preocupar, porque hoje em dia eu vejo que tem o aluno que só lê lei seca, né? Ou o aluno que só faz questões de marcar A, B, C, D, E. E esses alunos, eles podem até passar, e podem até passar bem na primeira fase, mas eles vão escorregar na segunda fase, porque eles estão negligenciando essas habilidades específicas. E aí, na assinatura do Estratégia, eles disponibilizavam cursos específicos para segundas fases. Então, os professores ensinavam, inclusive, como expor as respostas, como montar a peça, como que tu tem que apresentar, por exemplo, você sabe a resposta, mas como é que tu tem que fazer a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, como é que tu te diferencia nesse aspecto? Como as carreiras jurídicas hoje, elas surgem com poucas vagas, naturalmente, a maioria dos casos, há poucas vagas, a gente precisa ranquear, né? A gente não basta passar hoje em dia, a gente tem que passar bem. É nessas fases que a gente consegue essa diferenciação. Inclusive, no meu concurso, eu não tinha título nenhum, tinha a fase de títulos, eu não tinha título nenhum, e mesmo assim eu fiquei em primeiro lugar, porque eu consegui fazer uma peça, nota máxima, consegui responder as questões, e repito, os meus concorrentes com certeza tinham conhecimento, mas eu, como eu me preparei para essas fases, eu sabia me diferenciar, né? Fazer citações que diferenciassem, sabe? Expor o conteúdo dessa forma diferenciada e atrativo para o examinador. Porque ele vai pegar a tua prova e ele vai dizer, olha, essa resposta está bem estruturada. Ele vai olhar com mais carinho a tua resposta, eu te garanto. Então, gente, preparem-se para todas as fases desde o início. Não adianta nada a gente passar da primeira fase e daí morrer na praia, né? A gente tem que fazer uma preparação completa. E nisso, de novo, recomendo estratégia. Matheus, você já adiantou um pouco, né, que vai chegando perto da prova, o seu jeito de estudar muda. O que que muda na prática? Além da questão do tempo, de maior dedicação, né, você fica mais por conta de fazer questões, de revisão, se tiver ainda coisa para estudar, continua com conteúdo novo. Como que você costuma levar aí a sua última semana de preparação e véspera de prova também? Essa é uma pergunta interessante porque eu vou adiantar que eu não, a minha experiência, ela não necessariamente está certa, tá? Eu nem sei se existe a memória de curto prazo e a memória de longo prazo que eu vou citar aqui, então eu já faço essa ressalva, mas é um método que eu utilizei e que deu certo. É, eu costumava usar as questões como filtro de fraquezas, né? Inclusive as questões estratégicas. Por exemplo, eu li o material de estratégia. Ao fazer questões, eu verifiquei que eu estou errando esse assunto por tal motivo. Então, eu via que ali era minha fraqueza. Então, era um estudo mais longe, mais distante da prova, as questões eu as utilizava mais para memória de longo prazo, para consolidar o conhecimento que eu estava adquirindo com aquela leitura ordinária. E quando eu me aproximava da prova, eu buscava me expor ao maior número de informações possíveis que eu mesmo não entendendo,
eu gostaria de estar revisando, sabe, aquelas questões de prazo, legislação municipal, no caso de procuradoria municipal, de PGM, né? Então eu pegava essa véspera para tentar ler o máximo de julgados possíveis, para tentar ler o máximo de legislação municipal possível, ativar essa memória de curto prazo e o máximo de material do estratégia que eu conseguisse revisar. Daí eu utilizava aqueles resumos, eles foram muito valiosos para isso, especialmente na segunda fase. Por exemplo, responsabilidade civil do Estado, que é um tema que, para a Procuradoria, tem uma importância vital. O material do estratégia resumido era sensacional. Então, eu pegava e lia ele, só que ele era resumido. Então, digamos assim, um conteúdo que teria 100 páginas estava lá compilado em 20. E como eu já estudava ele, para mim, eu estava lendo as 100 páginas em 20, né? Então, eu tentava ativar essa memória de curto prazo, que eu repito que eu não sei se existe. Matheus, você parece que teve algo que é muito importante na preparação de todo concurseiro, que é o autoconhecimento, né? Ver aquilo que dá certo para você, como você disse, você iniciou por livros que foram importantes para te dar uma base, mas na hora que você viu ali uma possibilidade maior, você migrou para essa possibilidade, foi ajeitando aí os PDFs, os completos, os resumidos, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você tinha mais dificuldade. Mas mesmo assim, você considera que você teve erros, erros que você corrigiu a tempo, erros que você enxerga agora com mais essa aprovação? E se você tivesse que apontar acertos também, quais seriam os principais acertos? Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que todos os concurseiros, independentemente da posição que eles obtenham no concurso, eles vão ter cometido erros. E outra coisa que eu gostaria de dizer de início nessa resposta é que sempre tem digamos assim, uns 10%, 5% de sorte para o concurseiro que fica em primeiro lugar ou para o concurseiro que é aprovado. Porque o conteúdo hoje exigido, ele é um oceano. E a gente dificilmente vai conseguir nadar por todo o oceano, né? E aí a gente tem que tentar estudar, tentar nadar o máximo, a maior distância possível e tentar contar com a sorte de que a distância que a gente nadou seja cobrada na prova, para usar uma analogia bem assim. Mas eu com certeza eu tive erros. Por exemplo, eu poderia ter formado uma base melhor com os materiais estratégicos, poderia tê-los aproveitado melhor. Muitas vezes a gente fica naquela ansiedade de tentar ver o conteúdo, esgotar a matéria mais rápido e acabam passando pontos despercebidos que depois vão ser valiosos. Então, eu acho que o que me faltou um pouco, eu diria um erro, foi a paciência. O concurseiro, ele tem que ter paciência. Não é eu comprando o curso essa semana, no mês que vem você vai estar preparado. Não, a gente tem que ir fazendo um estudo disciplinado, um estudo buscando identificar nossas fraquezas e fortalecendo elas com o tempo. E tentar formar uma base boa, tentar fazer uma preparação completa, né? Então, para quem quer carreira jurídica, busquem fazer essa preparação completa, estudar para a segunda fase já, se preocupar com a segunda fase, se preocupar em aprender a escrever bem, que é uma habilidade imprescindível. Mas, assim, eu acho que o erro maior foi paciência. E também teve um erro que eu identifiquei, que foi, digamos assim, fora dos estudos, mas relacionado com os estudos. Gente, a gente não pode esquecer de viver. A gente tem que lembrar que viver é preciso, que o mundo não se resume a concursos, e é que a nossa vida continua passando enquanto a gente está estudando, até pela saúde mental, né? Então, vamos fazer exercício, vamos aproveitar também. Claro, é o 80-20, que é a regra que o pessoal... 80% de estudo sério, mas não esqueçam dos exercícios físicos, não esqueçam da família, dos amigos, porque isso, ao fim e ao cabo, vai te ajudar a estudar melhor, te ajudar a estudar com melhor qualidade, vai melhorar a tua cognição, e isso foi uma coisa que eu acabei negligenciando nos meus estudos, sabe? Eu era muito obcecado naquele objetivo, e às vezes como a gente não está fazendo exercício físico, a gente acaba tendo menos disposição para estudar. Eu engordei bastante, agora que eu estou correndo atrás do prejuízo, né? Agora já perdi uns bons quilos desde que eu tomei posse como procurador. Então é isso. E acertos também foi essa disciplina, também foi um pensamento de longo prazo, né? Investir num curso que vai te dar essa preparação, com certeza é um acerto, com certeza é algo que faz diferença, é o giro de chave, né? A gente ter os instrumentos necessários para lograr a aprovação, e recomendo fortemente o estratégia para isso, gente. A assinatura de estratégia é completa para assinatura para carreiras jurídicas.
Feliz aí com a indicação e mais feliz ainda por ter acreditado de fato no nosso material, né? Como eu disse, o material é a ponte. Você não tem um aluno para fazer a travessia, não tem chegada, mas quando dá esse match, esse casamento perfeito, a aprovação vem, aí vem pedido de entrevista também. Mas, Matheus, antes da gente finalizar essa gravação, que dica, mensagem você quer deixar para as pessoas que estão nos assistindo, tanto para aquelas que vão iniciar os estudos para concurso público agora, de olhos e oportunidades em carreiras jurídicas, quanto para aquelas que já estão nessa caminhada, mas ainda não alcançaram a tão sonhada aprovação? Então, a dica que eu gostaria de dar é encarar os estudos como se fossem um esporte e como se vocês fossem atletas que buscariam ser profissionais desse esporte. Ninguém começa a correr, vamos falar de maratona, ninguém começa correndo 10 quilômetros num ritmo bom. Todo mundo começa caminhando, depois caminhando e correndo, depois correndo num ritmo difícil. Então, encare os estudos dessa forma, para quem está começando especialmente. Se você não tem o hábito de estudo, começa devagar, começa estudando 20 minutos num dia, depois sobe para 30, depois vai para 1 hora, e aí, com a consistência, com a paciência, a gente vai obtendo essa resistência para encarar depois, quando você vai ver, você já estudou, você já consegue estudar 5 horas por dia tranquilamente. Então, essa paciência, essa disciplina, eu recomendo fortemente, mas tem que começar devagar. E outra dica é, tenham um material bom de estudo. Não, porque eu vou dar um exemplo bem caricato, assim, se você estuda muito, mas estuda mal, você vai morrer na praia. Então, procure um material que você empreendendo esforço nesse material, você vai colher os frutos, né? Um barco estragado, você vai afundar no barco estragado. Então, busque um barco seguro, um material seguro, um método seguro. De novo, finalizo, estratégia. Vai para estratégia, é um preço bom, é um preço barato e que ele se paga no primeiro mês de salário, de que vale a pena, gente. E por fim, tenham certeza de que a dedicação, que o estudo de vocês dá certo. É matemática, é causa e efeito. Se vocês se dedicarem por um período relevante, vocês vão colher os frutos e é matemática. Matheus, eu quero agradecer mais uma vez, como eu disse, pela confiança no material e também pela sua disponibilidade de dar essa entrevista e falar sobre sua jornada até essa aprovação. Como segue estudando, que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Foi um prazer. Obrigada, Matheus. Pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.